Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no Cresce. Eu ensaiei diversas aberturas, né? Aí chegando no Cresce hoje, cheguei um pouco mais cedo, as pessoas foram me abordando, e eu vi que vai ser uma troca de experiência, na verdade. Porque me entregaram um cartão aqui que eu até fiz uma referência, Cresce 3000. Eu olhei e falei, meu, Cresce é 192498. A vivência desse senhor que foi me entregar, eu tirei o chapéu para ele. E então vai ser uma troca de experiências. Meu nome é Rafael Gonçalves. Falaram que eu posso andar, tá, gente? Então eu vou andar. Meu nome é Rafael Gonçalves. Eu me formei na Uninove em administração. Me formei depois bacharel em Direito pela Faculdade Unip. Trabalhei 16 anos como substituto do 3º tabelião de notas de São Paulo. Fica na Avenida São Luís, no edifício Itália. Fui substituto lá do Dr. Matheus Brandão Machado, que aqui externo o meu agradecimento, a minha honra de ter trabalhado com ele, que agregou muito comigo, ao irmão dele, José Maria Brandão Machado. E agradeço a todos vocês. E vamos transformar essa quarta na quarta nobre. Aí vocês vão falar assim, pô, Rafael, 16 anos de cartório, você largou tudo e foi para o ramo imobiliário? Sim. Rafael, você não deve bater bem. Por que você fez isso? Cartório, todo mundo tem aquilo. Cartório, a pessoa ganha muito dinheiro. A pessoa não sai de cartório. Quem entra fica enraizado no cartório. Mas a vida é feita de desafios. E o ramo imobiliário, ele é apaixonante. E eu senti uma certa dificuldade. Quando vai um advogado, ele tem uma facilidade. Quando ia um corretor, ele já tinha um pouco de dificuldade na parte documental. Mas sem o corretor, não precisava do escrevente. Porque se vocês não venderem, eu não vender, o escrevente não tem serviço. Eles precisam da venda, eles precisam de vocês. E eu fui criando amizade, entendendo um pouco o Cresce. Gostaria de estender aqui também ao convite, muito bem recebido pela segunda vez pelo Cresce. É uma casa que me recebe sempre com o coração aberto. O nosso presidente em especial e toda a parte de marketing, todo mundo, muito obrigado mesmo. Então, assim, eu senti os corretores perdidos às vezes. Pô, mas eu fui num cartório e me falaram uma coisa, eu vou em outro, falaram outra. E você que está ali com o cliente, né? Você está tentando fazer aquela venda que você fala assim, esse mês eu vou vender. Porque tá assim, né, gente? Ou só comigo tá assim? Eu acho que tá assim com todo mundo. Então, assim, leva a documentação, volta a documentação. O seu cliente, ele já olha para você diferente, fala, você não sabe o que você precisa? Vou contratar um advogado. E muitas das vezes o cartório tem que dar esse auxílio. Então, por isso que eu estou aqui hoje. Eu vou trocar essas experiências com vocês. Eu vou tentar não usar muito termo jurídico, tá? Para ficar claro, para a gente falar a mesma língua. Vocês podem ver que eu coloquei o meu nome e o número do Cresce primeiro. Porque hoje eu falo com muito orgulho. Eu sou um corretor de imóveis, tá? E tenho muito orgulho nessa profissão. Porque tudo começa com vocês. Então, eu vou começar passando aqui. A importância da escritura pública conforme legislação vigente. Por que uma escritura pública? Porque ela é pública. O escrevente ele é dotado de fé pública. Ou seja, é uma prova cristalina da veracidade dos fatos. O escrevente ele não pode criar uma situação. O escrevente tem que estar ali para formalizar juridicamente a vontade das partes. Ou seja, um contrato de compra e venda. Muitas vezes tudo se começa assim. A gente fala que é um contrato sinalagmático no mundo jurídico, ou seja, obrigações recíprocas, um de comprar e o outro de vender. Um de pagar e o outro de entregar ou dar a coisa. Então, assim, tudo começa ali, sinalagmático. Isso no mundo jurídico, obrigações recíprocas. Então, assim, você pega esse contrato, você leva para o escrevente. Então, você qualifica as pessoas, né? Aí o escrevente vai olhar e vai falar assim, não, preciso disso, 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 disso. Então, assim, a nossa comissão às vezes fica atrelada ali, porque a pessoa só vai pagar na escritura definitiva. Ela dá um sinal para amarrar o negócio, né? E na escritura ela vai fazer o pagamento. Então, vamos lá. O artigo 215 do nosso Código Civil atual. Salvo quando exigido por lei, outros requisitos, a escritura pública deve conter, vamos lá, 1. Data e local de sua realização.
Ou seja, se você for até o cartório, vocês vão pegar a escritura, se eu não me engano, se ela não mudou, né? Eu acho que ela nunca mudou. Saibam quantas essa pública escritura virem. Aí vem a data. E o local. Se vocês estiverem no cartório, se o escrevente sair em diligência, ele tem que mencionar o local da escritura. Por que ele tem que mencionar o local da escritura? Ele é dotado de fé pública, ele saiu do cartório com um livro, ele tem que mencionar: estou em diligência na rua, na avenida, onde ele for. Por quê? Amanhã ou depois essa escritura não pode ser questionada, porque ele realizou uma diligência no local, ele colocou. Mas, Rafael, você está falando isso, ele tem fé pública. Se ele colocar que foi no cartório e saiu, é passível de anulação. Vamos falar de uma doação. Uma senhora de 90 anos pede uma doação com reserva de usufruto, ou sem, não vou entrar nesse mérito para a gente não perder o foco. Ele tem que mencionar, porque já é uma senhora. Ele coloca que ela foi no cartório, amanhã ou depois alguém prova que ela não foi no cartório, a escritura, por mais que ela é dotada de fé pública, ela é questionável. Ele errou. Ele tem que sinalizar aonde ele está. Reconhecimento da identidade e capacidade das partes e de quantos hajam comparecido o ato, por si, como representantes, intervenientes ou testemunhas. Então, vamos lá. Todas as partes que forem no cartório, elas têm que ser maiores e capazes. Quando a gente fala maiores, existem os maiores de 18 anos, os emancipados. Aí existe essa esfera que o escrevente vai sinalizar. Mas todos têm que ter capacidade, plena ciência do que eles estão fazendo, tá? Ou seja, eu estou indo no cartório vender o meu imóvel. O Rafael vai até o cartório, ele apresenta o documento dele, o escrevente vai me perguntar: o senhor está aqui, vou ler a escritura, que vocês vão ver isso no final, e eu tenho que demonstrar a minha vontade, além de tudo, a minha capacidade e minha vontade. Tá? Para que não haja coação ou até mesmo que o ato não seja anulável, tá? Ou até nulo. E o escrevente pode se recusar, porque ele é um ato solene. Então, se a gente for no cartório: Rafael, o que você veio fazer aqui? De repente eu falo assim: vim te olhar. O escrevente vai olhar para mim e falar assim: você veio me olhar? Tem certeza? Tenho certeza. Vim te olhar, vim ver se você era bonito. Falaram que você tinha os olhos verdes. Não, falaram que você veio fazer uma escritura. Ele já vai me olhar com outros olhos, ele pode não lavrar o ato. Por quê? Porque tem a solenidade, tem regras. Claro que assim, nem todos levam isso ao pé da letra, mas é um ato solene, prescrito em lei. Então, a sua vontade tem que ser expressada ali. Posso encaminhar, sim, e no final a gente já responde todas as perguntas, mas encaminho sim, não tem problema. Então, vamos lá. Quais são os requisitos de um contrato? Nome, nacionalidade, estado civil. Aí eu paro um pouquinho no estado civil. O que eu via? As pessoas me entregavam um documento no cartório e falavam: Rafael, você elabora essa escritura? Elaboro. Aí eu pegava o contrato, união estável. União estável não é estado civil. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O estado civil, ou a pessoa é solteira, casada, viúva. Antigamente era desquitada, eu estudei um pouquinho, mas eu vou pular. Divorciada, né? Então, assim, isso é estado civil, gente. União estável não é estado civil, muito cuidado, tá? Ele não altera o estado civil. Ele pode alterar, mas ele não altera. Então, você está falando que a pessoa que tem uma união estável, ela não é casada, Rafael? Sim. Ela é companheira. Aí a gente vai ter que observar, depois a gente vai entrar nesse mérito também, os requisitos do companheiro. Se adquiriu na constância do casamento, se essa união se deu no regime da comunhão parcial, na comunhão universal, na separação total com pacto, tá? Que hoje tem o pacto. Então a gente tem que tomar muito cuidado no estado civil. Por que eu falo cuidado? Eu falo cuidado no estado civil por causa da anuência da pessoa. Rafael Gonçalves e sua esposa, ele pode vender sozinho? Não. A esposa precisa estar presente. Mas o Rafael adquiriu a título gratuito. Tudo bem, ela tem que estar presente. Ela não tem direito
ao patrimônio, mas a gente fala que ela precisa autorizar. Ou seja, você compra sozinho, mas você nunca vende sozinho. Essa é a regra. Essa é a regra. O nosso Código Civil, ele fala assistida. Alguns escreventes colocam assistida de sua esposa. Rafael, eu sou casado na separação total de bens com pacto. Perfeito. Então, você tem que tomar muito cuidado no seguinte, na aquisição, quando você dá para o escrevente lavrar, se ele colocar assim, Rafael casado com, e colocar o nome, não comunica o bem. Rafael Gonçalves e sua esposa. Esse e sua esposa está chamando, comunicou. Comunicou. Essa é a regra. Não é difícil, tá? E sua esposa chamou, casado com, não. No regime da separação total. Comunhão universal, que é antes de 77, a mais tradicional usada, depois de 77 virou a parcial. Comunhão universal já diz, universal comunica-se tudo, ou seja, ela tem que estar presente para a venda. Vou responder no final para o senhor, pergunta é boa, no final eu respondo para o senhor. Profissão, é importante colocar a profissão, porque é título para registro. O escrevente que não qualifica completo, aposto que algum de vocês já tiveram problema financiamento com banco. Instrumento particular com força de escritura pública, que o banco pode fazer. Perfeito? Financiou. Faltou um requisito da qualificação, a Lei 6.015, ela vai mandar devolver. Vem nota devolutiva, ou seja, compra a devolução, faça ressalva, faça um aditamento. Então, assim, a qualificação é muito importante. Parece simples, mas não é tão simples. Ela é minuciosa e a gente precisa ter muita atenção. Domicílio e residência das partes. As pessoas perguntam assim para mim, eu não quero falar onde eu moro, então eu não faço um ato público, porque o seu ato é público. A partir do momento que você fizer uma escritura pública, qualquer pessoa pode ter acesso. Ou seja, eu peço uma certidão no cartório, eu consigo fazer qualquer levantamento, vocês melhor do que eu sabem, até mesmo quando vocês querem achar um comprador ou um vendedor de um imóvel. Aquele terreno é bom, eu vou achar o vendedor. Vocês não fazem a busca? Vocês não acham? Porque assim, antigamente se batia no vizinho, né? A senhora conhece a dona Maria que morava aqui? Aí a mulher ficava meio assim, mas quem é o senhor? Sou do CRES, aí você mostrava a carteirinha do CRES. Ah, não conheço, mas ela vem de vez em quando aqui, você achava. Hoje não. Hoje, por ser um ato público, tudo digitalizado, vem melhorando cada vez mais, ainda precisa melhorar muito, a gente sabe disso, mas a gente consegue achar. Então, a qualificação é muito importante, até mesmo às vezes para executar, para notificar, para tudo isso. Com a indicação, quando necessário do regime de bens, que foi o que eu falei, nome do outro cônjuge de filiação. Vocês podem ver que é requisito, ou seja, se vocês pegarem a escritura antes de 77, vocês vão pegar uma qualificação, eu costumo até brincar, precária, porque ela falava assim, Manuel Joaquim, casado, residente e domiciliado, acabou. Hoje não, hoje eu tenho que colocar Manuel Joaquim, português ou brasileiro, casado, portador da carteira de identidade RG, inscrito no CPF, residente domiciliado, casado com Maria Antônia, nos termos da certidão de casamento expedida pelo oficial do Registro Civil do 30º Subdistrito Ibirapuera, matrícula, número, você tem que colocar. Quantas vezes vocês foram no cartório e o escrevente falou, eu preciso. Hoje as normativas dizem que eu tenho que colocar termo livre folha. Tá? Então, não adianta só colocar casado no regime da comunhão parcial de bens. E com quem? Vamos colocar, a gente tem que qualificar e, além de tudo, colocar termo livre folha. Isso é requisito essencial para a lavratura de uma escritura. Então, se você fez o contratinho de compra e venda, você não colocou, você vai ter que apresentar para o escrevente RG, CPF, certidão de casamento, RG e CPF do cônjuge, e certidão de nascimento. Fora certidões de praxe, que a gente tem que tirar, que aí todo mundo sabe, execuções, trabalhista, protesto, várias certidões, para mostrar que o imóvel pode ser disponível ali, tá? Então, assim, muito cuidado na qualificação. É ato essencial para a nossa comissão, porque a gente só recebe ali, e para o registro de imóveis, para não ficar dando devolutiva. E o que acontece?
eu vejo os corretores hoje, né, quando eu saí, eles travam, porque o cliente hoje, com a internet, ele é imediatista. Ele quer a resposta ali, de bate-pronto. Então, eu costumo sair com os meus corretores que trabalham na minha imobiliária e eu vejo. Às vezes eu falo assim, vou sair com o senhor para aprender. E aí eu não falo nada, eu presto atenção, igual a coruja. Eu não falo, mas presto uma atenção. Então eu fico olhando, né? Outro dia o cliente falou assim, para a corretora, né? Se eu comprar, ou seja, olha a intenção dele, né? Ela já tinha que falar, não, o senhor vai comprar, porque o senhor está comigo. Que documentos eu preciso apresentar? Eu sou casado. Tem algum problema? Aí ela falou, mas por que problema? Minha esposa tem que comparecer para comprar? Ai, não sei, eu vou ver lá no jurídico. Eu estava do lado. E aí eu fiquei quieto, não vou me intrometer, depois eu ia conversar com ela. Para compra não, gente, mas para venda sim. Desde que, é bom a gente falar, esse dinheiro que o senhor vai passar a escritura está declarado só no nome do senhor? Ela é sua dependente? Aí a gente vai naquela regrinha. Se ela for dependente, vamos colocá-la. Vamos colocá-la. E sua esposa. Por quê? Se ele é casado de 77 para cá, vamos supor que ele é casado no regime da comunhão parcial de bens. Adquiriu na constância do casamento, já é do casal. Aí a gente tem que só ver a parte tributária da comunicação, tá? Manifestação clara da vontade das partes e do interveniente. Ou seja, as pessoas têm que manifestar, como eu falei, vim aqui fazer uma escritura pública de compra e venda. Eu sou o vendedor, você é o comprador. A minha vontade é essa, eu manifestar a minha vontade, tá? Então a pessoa tem que ser muito clara no ato da escritura. Referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato. Quais são essas obrigações? Tributos, nós vamos ver mais para frente. Para quem pagar? Por que pagar? Qual alíquota? Eu vou falar principalmente no estado de São Paulo, tá? Mas cada município tem a sua alíquota e a gente tem que sempre estar atento nisso. Mas o tributo, se eu lavrar uma escritura de compra e venda e não recolher o ITBI, essa escritura é válida? Perfeito. Porque antigamente era CISA, né? Eu vou contar para vocês, porque é a parte histórica, eu não vivi essa parte, juro para vocês que eu não vivi, mas era a CISA que competia ao Estado e ao município. Aí o Estado e o município falaram assim, não dá, vamos dividir isso. O ITBI fica para o município e o ITCMD para o Estado. Depois eu vou mostrar isso para vocês ali na frente de quem que é a competência, tá? Declaração de ter sido lida na presença das partes e nos demais comparecentes ou que todos a leram. Isso é muito importante. Se o escrevente tem fé pública, como eu falei, eu costumo até brincar, né? O escrevente ele tem a fé pública, certo? Ah, mas o escrevente é um cidadão? Sim, é um cidadão. Se você tomar uma multa ali, agora, de um agente, e ele fala assim, você estava sem cinto, você pode recorrer. Você estava sem cinto. Não, eu estava com cinto. Quem tem a fé pública é ele. Então, assim, ele vai falar que você estava sem cinto, é uma prova cristalina. Não adianta entrar com recurso, eles vão ler o recurso, mas eles vão falar assim, ele tem fé pública, ele te viu sem cinto, você estava sem cinto. O escrevente é a mesma coisa. Então, por isso que às vezes a gente vai no cartório, o escrevente ele tem a obrigatoriedade de falar, vou fazer a leitura em voz alta, clara, para todas as partes. E aí ele começa. Saibam quanto essa pública escritura virem que, ao 5 de fevereiro do ano de 2020, perante a este escrevente ou a este substituto, lavra presente. Aí vai ter as partes. De um lado, vendedores. Qualifica os vendedores que a gente aprendeu lá em cima. De outro lado, compradores. Aí ele coloca assim, vocês podem observar, os presentes e capazes. Ele está dando a capacidade para quem ali está. A fé pública dele está dando a capacidade, ou seja, ele já conversou com você, ele já abriu uma ficha de firma sua, que eles abrem a ficha de firma, ele está te capacitando para o ato. Aí o ato é solene. Vem pela presente escritura vender, aí ele descreve o objeto que a gente vai ver ali na frente. Assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal encerrando o ato. O escrevente que lavra o ato para vocês,
Ele leu a escritura, vocês assinaram. Hoje tem uma norma da corregedoria, não sei se alguém fez há pouco tempo uma escritura, que após a assinatura, você tem que colocar o seu nome na frente. Aí as pessoas falavam assim para mim, pô, Rafael, por que eu tenho que colocar o nome na frente? Amanhã ou depois, no exame grafotécnico, ao tirar o peso da caneta da assinatura e colocar novamente para escrever seu nome, a pressão do peso, ele vai te dizer o seu estado emocional, se você foi coagido, se você não foi. Graças a Deus, nos meus 16 anos, nunca precisei disso. Mas é por isso. Então, você assinou, tira a caneta, coloca novamente, escreve seu nome. E se colocar da caneta, a gente vai sentir o seu estado emocional. Porque às vezes você pode estar efeito de remédio, N situações. Então, para anular uma escritura é muito difícil. Porque o escrevente tem a fé pública, como eu falei. Mas ao tirar a caneta e colocar, a gente vai descobrir o estado emocional de vocês. Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ela a seu rogo. Isso é importante. Então, vamos lá. Eu fui ao cartório, eu tenho a vontade, eu manifestei minha vontade, o escrevente que vai fazer o ato instrumentário entendeu a minha vontade, ele redigiu, ele falou, Rafael, assina. Eu não sei assinar. Eu não posso? Não. Você pode, Rafael. Desde que alguém assine a rogo. O que é arrogo? Arrogo é a pedido, tá? Ou seja, ele vai pegar o seu polegar direito, ele vai colocar assim, assinatura a rogo do senhor Rafael Gonçalves, e alguém vai assinar por mim, porque eu vou manifestar na frente do escrevente e para essa pessoa a minha vontade, e ela vai assinar por mim. Ai, Rafael, mas e se não for o que você falou? O escrevente tem fé pública, ele vai ler em voz alta e clara, e alguém vai assinar a meu pedido. Arrogo significa a pedido. A escritura será redigida na língua nacional, tá? Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma em que se expressa, deverá comparecer um tradutor público juramentado. Isso aconteceu muito e vem acontecendo com alguma frequência nos cartórios, tá? Eu passei por uma situação dessa, foi uma experiência muito boa e ainda bem que o meu tabelião, sempre muito presente, pôde me ajudar. Um estrangeiro chegou e eu não entendia. Eu sabia que ele queria comprar, ele tinha o dinheiro, ele tinha tudo certinho, só que eu não entendia a língua dele. Eu pedi um tradutor público juramentado, qualifiquei essa pessoa no ato e ela assina. O tradutor público juramentado, ele tem fé pública também. Então, vocês têm que chamar um tradutor público juramentado, caso isso aconteça. E vem acontecendo com frequência. Na minha imobiliária, esses dias, foi uma senhora chinesa comprar e eu não estava entendendo o que ela falou. Então, ela veio com o tradutor e até então a gente redigiu o contrato. Eu peguei 2 testemunhas mesmo no contrato por uma segurança jurídica, coloquei o tradutor para assinar e o mesmo tradutor que assinou o contrato de compra e venda na minha imobiliária foi ao cartório. Então, precisa. Por quê? Porque a gente não pode enganar a pessoa. Então, ela também não pode nos enganar. Tem que ser uma coisa recíproca, né? Então, um tradutor público juramentado vai dar essa segurança para as partes. Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverá participar do ato pelo menos 2 testemunhas que o conheçam e atestem sua identidade. O tabelião tem fé pública. Se for um amigo meu, eu vou falar, eu conheço, eu atesto que é fulano. E se não? Precisa de mais 2 pessoas. Porque às vezes a pessoa está sem o documento. É muito raro isso acontecer. Algum documento de identificação ela tem que ter, senão o cartório não lavra. Mas a lei, ela fala, perante 2 testemunhas eu não posso me negar. É um ato de risco, que eu costumo dizer, mas a gente não pode se negar a fazer. Aí eu vou passar para vocês assim, o que o cartório faz? O cartório ele tem que fornecer todas as certidões que vocês pedirem, ou seja, é um ato público. Então, se você me pedir uma certidão de uma escritura, eu costumo até brincar que no cartório que eu trabalhei 16 anos, Santos Dumont foi emancipado lá.
A gente tinha a parte histórica, tinha escrituras de escravos, que se vendiam os escravos, falavam quantos dentes eles tinham, então era a parte histórica. Mas se você chegasse no cartório e falasse assim, eu quero uma certidão da emancipação de Santos Dumont, eu vou falar, não, não vou te dar, você não era nada de Santos Dumont. Não, eu tenho que te dar, é um ato público, então eu tenho que fornecer a certidão para você. Tá? Reconhecimento de firma, vocês já sabem que quando a gente faz um contrato, é sempre bom reconhecer a firma? Sim. Por quê? Porque você está marcando a data. O escrevente tem fé pública, naquela data está reconhecendo a assinatura daquela pessoa. Aí a gente vê lá o campo lá embaixo, né, voltando um pouco na parte de contratos. 2 testemunhas. Outro dia eu perguntei, falei, por que 2 testemunhas? Aí ele olhou assim para mim e falou, esse é um modelo que eu tenho antigo, mas tem um porquê ter 2 testemunhas, porque passa a ser um título executivo extrajudicial com 2 testemunhas. Ele está no nosso novo Código de Processo Civil. As testemunhas não é simplesmente para enfeitar o ato, não. Para amanhã ou depois a gente pular algumas etapas, tá? Então é sempre bom, faça o contrato, pegue as 2 testemunhas. Quantos contratos nós olhamos sem a testemunha? É fundamental para o juiz. Contrato de forma pública. Pô, Rafael, o cartório faz contrato de forma pública, nunca particular. Contrato particular o cartório não pode fazer. Mas nada impede o cartório de fazer uma promessa de compra e venda no ato do livro. Ele pode fazer. Tá? E a escritura tem desconto quando é um instrumento particular. Tá? Existe uma regra que a gente vai ver na tabela de custas de cartório, o seguinte. Você lavra um ato particular no cartório, ele tem 40% de desconto. Por quê? Porque ele pode ser particular. Ele não necessariamente precisa ser público, diferente de uma escritura de compra e venda que ultrapasse 100 salários mínimos. Ela tem que ser pública, requisito em lei. Agora, um instrumento particular, não. Ela tem desconto. Inventário. O inventário veio para cartório, que é a Lei 11.441 de 2007, que tornou mais célere, né, esse processo, desde que todos forem maiores, capazes, haja um consenso. Quando começou em cartório em 2007, eu lembro, eu estava lá, falei, vou me especializar em inventário. Aí eu fui descobrindo o que era o inventário, né? Costumo até brincar. Família e quadrilha, a gente só se conhece na partilha. Tudo começava num consenso, daqui a pouco... Aí eu falava, gente, desse jeito não dá. Ou vai ter um consenso para a gente lavrar o ato, ou não. Mas também tem histórias bonitas. Mas inventário, hoje, ele é muito célere em cartório. E sobrecarregou alguns escreventes, a verdade é essa, mas um inventário hoje, se tiver com a documentação toda certinha, a documentação que eu falo, certidão de óbito, certidão do colégio notarial que não deixou testamento, tem um rol, né, de certidões, Receita Federal, em 15 dias o escrevente lavra esse inventário. Quantas vendas nós deixamos de ganhar lá atrás? Por quê? O inventário via judicial demora, aí a pessoa desistiu, o comprador estimulava, falava, não vou demorar, não vou esperar. Então, assim, hoje é muito célere e dá para fazer concomitante, ou seja, junto com a compra e venda. O escrevente pode lavrar aqui o inventário, onde os herdeiros já vão ter a legitimidade do bem e depois já faz a compra e venda. Tá? Isso pode ser concomitante. Rafael, então quer dizer que se eu fizer um inventário, uma escritura de compra e venda, eu mando só a compra e venda para o registro? Não. Você precisa mandar os dois, é chamado princípio da continuidade registrária. Era de fulano, que pelo inventário passou para ciclano, que vendeu para tal pessoa. Então, assim, temos que respeitar. Divórcio, a mesma lei que trouxe o inventário, que é a Lei 11.441, que eu citei anteriormente, ela trouxe o divórcio. Aí no divórcio a gente tem algumas coisas, né? Eu falei assim, bom, essa lei veio para cartório, o inventário entrou, e aí eu descobri, como eu falei para vocês, família e quadrilha só se conhecem na partilha e no divórcio. Quantas vezes eu tive que sair da sala? Tinha que ter o consenso. Eu saía da sala porque não tinha o consenso. Deixei de lavrar atos, porque no início é meu bem, no final meus bens. Então, assim, era uma situação diferente da outra. E depois foi se ajustando, a lei era nova, em 2007, 2008, os escreventes apanharam um pouquinho. Os escreventes mais antigos nem faziam, porque não queriam se adequar ao momento. Ata notarial.
eu vou dar um pouquinho de ênfase na ata notarial. O que é a ata notarial? Quantas vezes nós perdemos uma venda por quê? O imóvel não é meu, só tem um contrato de compra e venda. Mas o senhor, as pessoas sumiram, tá? O senhor tem que entrar com o uso capião. O uso capião veio para cartório. Ele veio para cartório para ser célere. Aonde você tem que ter, claro que você tem que ter o princípio da continuidade, pegar a matrícula, era de João, que prometeu vender, que cedeu, então você tem que amarrar tudo isso. E o escrevente, através da ata notarial, ele vai até o local e constata. Ele constata aquele imóvel, constata seu confrontante do lado direito, seu confrontante do lado esquerdo e o confrontante dos fundos. E pega uma declaração, olha, o Rafael está falando que mora nesse imóvel. Se um dos confrontantes falar, não, o Rafael realmente mora, conheço o Rafael há 20 anos, há 10 anos, ele tem um ânimo de dono. Vocês podem fazer o uso capião extrajudicial. É uma lei nova, ela vem se adequando. Se vocês forem em alguns cartórios, os escreventes vão torcer o nariz, falar assim, uso capião, porque é trabalhoso. O escrevente tem que levantar da cadeira, ele tem que ir lá constatar, ele tem que relatar a veracidade. A ata notarial nada mais é do que a veracidade do fato. É o escrevente escutando o que vocês têm que falar e colocando no papel. E ele vai atestar. E isso você vai mandar para o registro de imóveis. O registro de imóveis também vai fazer algumas diligências até o local e vai constatar se isso é verdade, se não é, se está respeitando os princípios e registra o uso capião. Ele se tornou muito célere, poucos escreventes ainda estão fazendo. Eu peguei a lei iniciando, eu cheguei a lavrar 4 atas notariais de uso capião, 3, graças a Deus, deu registro. Esses dias até a cliente mandou uma mensagem super bonita, agradecendo. E vale a pena, vale a pena. Se vocês tiverem um escrevente de confiança que faça, vale a pena. A escritura de compra e venda, que é o que a gente tinha aprendido, né, os requisitos dela. A doação, que é feita em cartório. Aí a gente pode ir para a doação, a gente pode falar de doação com reserva de usufruto, de doação com cláusulas com cláusulas condicionadas, né, que a gente fala inalienabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade. A gente só tem que tomar muito cuidado quando a gente orientar nosso cliente. Se a gente falar de incomunicabilidade para o cliente, é uma boa? Se eu estou doando para o meu filho, que é solteiro, eu não sei o regime que ele vai casar, eu não sei o agregado, não vai comunicar esse bem, vai ficar na família, vai ficar para ele. Impenhorabilidade, ele não vai poder penhorar esse bem, era a minha vontade. Inalienabilidade, cuidado. Por quê? Se você colocar essa condição, ele não pode vender esse bem. Esse bem hoje é uma boa, mas amanhã pode se tornar um elefante branco para ele. E aí ele vai ter que pedir uma subrrogação desse bem, é via judicial, aí tem alguns outros requisitos que a gente tem que tomar cuidado. Então, quando vocês forem, eu vou doar esse imóvel, pode acontecer com vocês, ótimo, e o escrevente oferecer as 3 cláusulas restritivas, cuidado com a inalienabilidade. Esse bem pode se tornar um elefante branco. Escritura de divisão amigável. Quantas vezes a gente já não viu acontecer, né? Eu comprei um lote, 50%, meu irmão 50%. Eu construí um sobrado, meu irmão construiu outro sobrado. Só que o terreno em área maior corresponde 50 mil e 50 do meu irmão. Meu irmão fala, o meu sobrado é verde e vermelho porque eu torço para a Portuguesa, que ele é torcedor da Portuguesa e eu também sou. O meu é preto, André, porque eu não gostei das cores do seu. Então vamos dividir. Não, a escritura está 50%, então a gente vai ter que individualizar essa matrícula e fazer uma escritura de divisão amigável. Porque não basta eu individualizar a matrícula, que ela está em área maior. Porque na minha matrícula vai sair meu irmão, e na dele eu vou sair. Então a gente tem que fazer uma escritura de divisão amigável, tá? Testamento cerrado ao público, quem lavra é o tabelião, nem o seu substituto, a não ser seu substituto do parágrafo 1º, tem esse poder de lavrar o testamento. Autenticação, autenticar o documento, você precisa levar a original, senão ele não tem como comprovar. Abertura de firma, vocês não pagam abertura de firma. A abertura de firma é gratuita.
Então, o senhor pode ir no cartório, quero abrir firma. A abertura de firma é gratuita, tá? Ele vai pedir para você colocar no primeiro campo seu nome por extenso sem abreviatura, assinatura e preencher os requisitos. Procuração pública. A procuração também é algo que a gente depois pode discorrer um pouco mais, mas a procuração pública, ela está perdendo a finalidade. Eu quero uma procuração geral. Complicado hoje uma procuração geral. A procuração ela tem que ser específica para aquilo. Eu vou fazer uma procuração para a venda de um imóvel. Eu outorgo poderes para fulano e descrevo o objeto. Ela tem que ser específica. Tem cartório que já não está aceitando mais procuração geral. Podendo vender... Já falo com o senhor. Apostilamento de aia. O que é o apostilamento de aia? Eles estão apostilando o documento para ele ter força lá fora, força probatória, que a gente chama, tá? Ou seja, eu quero tirar dupla cidadania. Você vai levar sua certidão de nascimento e apostilar. Esse apostilamento tem força probatória lá fora. Impostos devido na transação imobiliária. A título oneroso, uma escritura de compra e venda, eu peguei. Recolhimento do ITBI. Imposto de transmissão de bens imóveis. Previsão legal, artigo 156, inciso 2º da nossa Constituição Federal. Competência, município. Toda vez que tiver a título oneroso, ITBI, compete ao município, tá? Alíquota em São Paulo, 3%, ou do maior valor, ou do valor da transação. Aí vocês vão olhar assim, mas o valor venal é menor. Cuidado, em São Paulo, nós temos o valor venal, que é para a base de tributação de IPTU, e o valor venal de referência, que é para a base de recolhimentos de ITBI, tá? A título gratuito. Título gratuito eu coloquei a escritura de doação, mas cabe ressaltar o inventário também. Recolhimento do ITCMD, imposto de transmissão, causa-mortes e doação. Previsão legal. Artigo 155, inciso 1º da Constituição Federal. Competência, Estado. Alíquota no Estado de São Paulo, 4%. 4%. Como é que eu faço isso, então, no inventário, Rafael? É fácil. A gente vai apurar o total do Montemor, através do valor de referência, ou do valor que foi declarado. Nós vamos somar. Se tiver meação, que é a meação, o viúvo meeiro ou a viúva meeira, divide-se por 2, sobre 50% você é tributado. Por quê 50%? O seu meeiro não é seu herdeiro, ele é seu meeiro, tá? Cobrança de emolumentos, vamos lá. Ô, Rafael, você saiu de cartório e montou uma imobiliária? Você é xarope mesmo, né, Rafael? Se ganha tanto em cartório, existe uma tabela. A Lei 11.331, de 26 de dezembro de 2002, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 27 de dezembro de 2002, ela tributa quanto você vai pagar numa escritura. Porque não basta a gente vender, a gente tem que orientar. Porque às vezes a pessoa manda a proposta e ela está entregando tudo que ela tem e não tem para escritura. Se acaba, às vezes, perdendo o negócio. A gente tem que pensar, a gente tem que ser psicólogo, tá, gente? A gente tem que pensar na proposta do cliente, quanto ele vai gastar mais ou menos de escritura, que ele vai te perguntar. Ele vai te perguntar. Se não perguntou, vai perguntar. Quanto eu vou gastar mais ou menos? Porque eu não tenho. E tem que pensar na sua comissão, porque você está trabalhando, você está juntando as partes. Então, assim, eu peguei a tabela atual de 2020, onde vocês vão ver que são criadas faixas. Isso todo o cartório tem que seguir. Ou seja, uma escritura, vamos colocar de R$200 mil, ele vai cair na tabela I, de R$193.270,01 até R$220.808. Aí a gente vai ter aqui as tributações que a gente chama de emolumentos, tá? Fica tudo para o tabelião? Não. Ao tabelião, ao Estado, à Secretaria da Fazenda, ao município, ao Ministério Público, ao Registro Civil, ao Tribunal de Justiça, à Santa Casa. E no final a gente vai ter quanto ela vai custar. Isso é uma tabela que o escrevente tem que seguir. Então, ao tabelião vai ficar aqui, tá? Aí vocês vão ver quanto o tabelião ganha, porque às vezes a gente tem uma visão errada também. Pô, o tabelião ganha tudo isso. Não.
E para ele manter todo aquele acervo que ele tem, como eu falei para vocês, no cartório que eu trabalhei tinha a Emancipação de Santos Dumont. Ele tem toda uma estrutura, todo um acervo, todos os funcionários, tá? Então, é tudo tabelado. A obrigatoriedade do registro de imóveis. Rafael, lavrei minha escritura de compra e venda, já sou dono? Não. Só é dono quem registra. Então, quer dizer que se a pessoa tiver de má fé, ela lavrar uma escritura com você e uma no outro cartório ali, quem é o dono? Quem registrar primeiro. Registrou é o dono. Depois eu vou brigar. Mas só é dono quem registra. Então, assim, sempre oriente. Só é dono quem registra. Ai, Rafael, eu vou fazer só escritura e não vou registrar. Não dá para a senhora registrar? Aperta um pouquinho, sabe por quê? A pessoa que te vendeu, hoje eu te apresentei todas as certidões dela. Ela não tem nenhum problema. Porém, eu não sei o amanhã. Então, assim, registre. Só é dono quem registra. Onde registrar seu imóvel? Quantas vezes nós estamos num local, a pessoa fala assim, eu sou da Zona Norte e estou comprando... Onde eu registro? Não deixe seu cliente sem resposta. Você entra num site... Onde registrar seu imóvel? Você vai colocar o CEP, somente o CEP. Eu coloquei o 021-3500, Avenida Conceição, Vila Maria, Jardins do Japão. A quem compete registrar? Ao 15º Registro de Imóveis de São Paulo, que fica na Conselheiro Crispiniano, naquela descidinha. Então, a gente vai até lá registrar. Porque o nosso cliente não pode ficar sem resposta. Nunca. Porque dá insegurança. Cobrança de emolumentos para registro. Bom, se existe uma tabela para o registro de notas, para a gente lavrar uma escritura, existe uma tabela de emolumentos para registro de imóveis também. Aonde a gente vai seguir a mesma coisa. Ela vai aumentando, e vocês vão colocar, letra J, 200 mil reais. Quanto eu vou gastar para registrar hoje? 1.981,10. É exato? Pode ter averbação. Então, às vezes, a gente vai brigar com o escrevente sem ter razão. Mas qual a averbação? Aí a averbação custa em torno de 30, 40 reais. Às vezes, uma averbação de rua, que teve alteração, de numeração. Tudo que é feito para modificar a matrícula do imóvel é considerado como uma averbação, tá? Isso tudo vocês acham na internet, simples hoje. E mais a certidão, a matrícula atualizada, que hoje deve estar uns 60 reais, eu não sei o valor. Quanto? 55 reais, muito bem. O que eu tinha para externar para vocês era isso. Eu gosto de deixar sempre uma fala aqui. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixou de existir. Então, sonhe. Eu sonhei um dia em ser corretor de imóveis, sonhei em estar aqui presente falando com vocês, tenho muito orgulho disso, muito orgulho de falar que eu tenho um conhecimento em cartório e hoje sou corretor de imóveis. O ano passado eu tive um pouco de dificuldade, eu estou 1 ano no ramo, não foi fácil, peguei um ano ruim para venda. Esse ano melhorou, não vou reclamar, eu já estou sentindo o mercado, mas eu acredito muito que a persistência e o sonho de cada um levam onde vocês querem. Muito obrigado, uma boa noite, obrigado pela presença.